Olá! Já pensou se desse pra gente personalizar um contrato? Não só no o quê, mas também no quando e principalmente no se? Pois é, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas da vontade lá do direito civil para entender três instrumentos superpoderosos que fazem exatamente isso: a condição, o termo e o encargo. Vamos ver de perto como esses elementos, que a gente chama de acidentais, modulam a eficácia de um negócio jurídico e transformam a nossa vontade em realidade, com validade jurídica. Mas antes da gente começar, aquele aviso importante, né? Este material tem um caráter introdutório e foi feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Olha só o nosso roteiro para entender essas ferramentas. Primeiro, a gente vai ver a tal da escada para eficácia, para saber onde esses elementos atuam. Depois, vamos mergulhar em cada um deles: a condição, a cláusula do se, o termo, a cláusula do quando, e o encargo, a do com. Aí a gente bota os três lado a lado para sacar as diferenças e, para fechar, vamos falar sobre o poder da vontade. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa situar a nossa discussão. Em que momento da vida de um negócio jurídico a condição, o termo e o encargo entram em campo? A resposta, pessoal, está lá no plano da eficácia. Pensem na famosa escada pontiana. Para um negócio jurídico ser, digamos, perfeito, ele precisa subir 3 degraus. O primeiro degrau é o da existência. Basicamente, ele precisa existir, né? Ter sujeito, objeto, declaração de vontade e forma. O segundo é o da validade. Aqui a gente checa se o agente é capaz, se o objeto é lícito, possível, aquelas coisas. E, finalmente, o terceiro degrau, que é o nosso foco total hoje, é o da eficácia. É exatamente aqui, na capacidade de um negócio produzir seus efeitos, que a condição, o termo e o encargo entram para jogar. Beleza. Vamos começar com a primeira ferramenta da nossa caixa. E olha, talvez seja a mais dramática de todas: a condição. É ela, a famosa cláusula do se, a ferramenta que a gente usa para lidar com um futuro que, por definição, é incerto. A definição que está lá na lei, no artigo 121 do Código Civil, é bem direta ao ponto. É uma cláusula que subordina o efeito do negócio a um evento futuro e incerto. Prestem atenção nos 3 pontos-chave aqui. Primeiro, ela vem da vontade das partes, não da lei. Segundo, ela sempre olha para o futuro. E terceiro, o mais importante de tudo, o evento pode ou não acontecer. Essa incerteza, essa é a alma da condição. E essa condição pode funcionar de 2 maneiras que são basicamente opostas. A condição suspensiva pensa nela como um portão fechado. Ela literalmente suspende a aquisição do direito. O negócio só vai ter efeito se aquela condição acontecer. Agora, a condição resolutiva é o contrário. É tipo um botão de autodestruição. O negócio já está valendo, produzindo efeitos, mas ele deixa de ser eficaz se a condição acontecer. E um detalhe técnico aqui, mas que é crucial: quando a condição resolutiva acontece, o efeito dela geralmente retroage, volta lá no começo do negócio. É o que a gente chama de efeito ex tunc. É como se apagasse tudo o que aconteceu. Olha só esse exemplo, que deixa tudo bem claro. Se o Flamengo ganhar o campeonato deste ano, este carro é seu. Isso é uma condição suspensiva clássica. O negócio jurídico, a promessa, já existe e é válida. Mas a pessoa só vai ter o direito ao carro se e apenas se o evento futuro e incerto acontecer. Qual evento? A vitória do Flamengo. Até lá, o que a pessoa tem não é o direito em si, mas uma expectativa de direito. Ah, mas e se alguém tentar ser esperto e agir de má fé? Bom, o Código Civil já pensou nisso. Tem um artigo 129 que o pessoal até apelidou de artigo anti-pilantra. A lógica é simples. Se a parte que seria prejudicada pela condição der um jeito, maliciosamente, de impedir que ela aconteça, a lei faz de conta que ela aconteceu, considera-se cumprida. E o contrário também vale, claro. Ali não gosta de malandragem. Ok, vamos para a nossa segunda ferramenta. Se a condição era o território da incerteza, do se, o termo é o território da certeza. É a cláusula do quando. É a ferramenta para a gente cravar o tempo certo para os efeitos de um negócio. O pulo do gato aqui é a palavra certo. O termo sempre se refere a um evento futuro que vai acontecer. Não tem talvez. Uma data específica, tipo 25 de dezembro ou a morte de alguém, são eventos certos. E aqui, atenção para não confundir. Termo não é a mesma coisa que prazo. Pensa assim, o termo é o dia da partida e o dia da chegada. O prazo é a duração da viagem. O termo marca o ponto no tempo. O prazo é o intervalo. E assim como a condição, o termo também tem 2 tipos principais. O termo inicial, que a gente chama de dies aquo, ele suspende o exercício do direito, mas não a aquisição.
O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa já é dona do direito, o direito já é dela, mas ela só pode começar a usar, a exigir, a partir daquela data. Já o termo final, ou de ex ad quem, funciona como uma data de validade. Chegou aquele dia, pronto, os efeitos do negócio acabam. Esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender o termo final. Vou pagar sua mesada até completar 21 anos. O negócio está valendo. Todo mês a mesada é paga. O evento futuro, o aniversário de 21 anos, é absolutamente certo. Quando esse dia chegar, a obrigação de pagar a mesada simplesmente acaba. O negócio perde eficácia. Chegamos na nossa terceira e última ferramenta, e essa é um pouco diferente das outras, o encargo, que também pode ser chamado de modo. Pensa nele como a cláusula do com. É como se fosse um porém, uma tarefa que vem junto com o ato de generosidade, uma doação, por exemplo. O artigo 136 do Código Civil é bem claro. A regra geral é que o encargo não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito. Vamos imaginar, alguém doa um terreno com o encargo de que seja construída uma creche ali. A pessoa que recebeu o terreno já é a dona, pode usar, mas ela tem esse ônus, essa obrigação de construir a creche. E se ela não cumprir? Bom, aí o doador ou até os herdeiros dele podem pedir na justiça para revogar a doação. Muito bem, agora que a gente já viu cada uma dessas ferramentas em separado, chegou a hora de colocar todas elas lado a lado. Porque entender o que diferencia uma da outra é o que nos permite usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Então fica a pergunta de R$ 1.000.000. Na prática, no dia a dia, como é que a gente bate o olho e sabe se é uma condição, um termo ou um encargo? A chave para responder isso é analisar duas coisas: a natureza do evento e os efeitos que ele causa. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Vamos lá. Primeiro, a natureza do evento. Na condição, o evento é futuro e incerto. No termo, é futuro e certo. Já no encargo, não é bem um evento, é uma obrigação, um ônus. Segundo, o efeito no direito. A condição mexe com a eficácia do negócio, suspende ou resolve. O termo geralmente mexe com o exercício e o encargo, a regra é que não suspende nada. E por último, a consequência. Com a condição, o direito pode nunca nascer ou pode ser extinto. Com o termo, ele vai ser exercido ou extinto um dia, com certeza. E com o encargo, se não for cumprido, pode rolar a revogação do benefício. E para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. O que esses três elementos significam, no fim das contas? Eles são, na essência, a mais pura expressão da autonomia da vontade em ação. A condição, o termo e o encargo, eles dão uma flexibilidade enorme, permitem que as partes desenhem os efeitos dos seus contratos com uma precisão de cirurgião, mas é sempre bom lembrar que esse poder não é absoluto. Existem certos atos, principalmente no direito de família, como casamento, reconhecimento de filho ou aceitação de herança, que não admitem essas cláusulas. Por quê? Porque a lei entende que a segurança jurídica nessas relações é mais importante. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se a nossa vontade tem tanto poder para moldar os negócios jurídicos, até onde vai essa liberdade? Quais são os limites que a lei, a ordem pública e os bons costumes colocam nessa nossa criatividade contratual? É uma pergunta que serve para a gente lembrar que, no mundo do direito, liberdade e responsabilidade caminham sempre, sempre juntas.